Não, eu acho que a Arábia Saudita, comentário aqui sobre a recepção do Putin, eu vou colocar vou dar uma ducha, mesa boutique, boa tarde, obrigado pela presença, uma pequena ducha de água fria aqui. O Muammar Gaddafi, quando ele foi para a Itália, o Berlusconi recebeu ele com tapete vermelho. Quando ele foi para Paris, o Sarkozy recebeu ele no Eliseu com tapete vermelho. O Obama recebeu ele num jantar. Tony Blair recebeu ele em Buckingham, né? A rainha. O Muammar Gaddafi foi tido como um grande amigo da Europa e dos Estados Unidos. E em pouco tempo ele foi tratado da maneira que ele foi tratado, né? É o globalismo. O globalismo não perdoa, gente. O globalismo não perdoa. Boa tarde, Aero. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, não que eu não esteja contente com o fato de que haja uma contestação a uma autoridade hegemônica. Ao contrário, eu acho que é importante o mundo multipolar. É importante um mundo onde os BRICS sejam bem-sucedidos, onde os BRICS sejam vencedores, no sentido de que nós não tenhamos uma dependência plena de um país, de um poder, de uma capital. Esse é o mundo multipolar. Agora, que a relação de poder dentro desse contexto precisa ser examinada, precisa. Talvez o que tenha me levado a esse senso de realismo nas últimas horas ou nos últimos dias diga muito também respeito ao fato da visita da Pelosi a Taiwan ter ocorrido da maneira que ocorreu, da declaração do governo lituano, da declaração do governo britânico, da declaração do governo alemão, de que autoridades iriam a Taiwan, do fato dos chineses terem se restringido a um grande exercício militar com fogo real, de grande impacto, mas que efetivamente, do ponto de vista geopolítico, não faz diferença. Tá? Se tem uma coisa que eu não faria jamais, seria perder meu tempo estudando como a gente estuda, buscando as fontes de informação que a gente busca, buscando gabaritar essa relação que a gente tem aqui no canal, se fosse para falar alguma coisa que eu não acredito, tá? Então, jamais faria isso. Jamais faria isso. E eu vejo, tá? Que tudo isso é bastante complexo. O Wellington de Luciana Moura diz aqui, boa tarde, Wellington, seja bem-vindo. Não tem comparação entre Putin e Gaddafi. Eu não tenho dúvida que não tem comparação. Mas o poder que está do outro lado é o mesmo. Eles não vão encarar o Putin como encararam o Gaddafi, tanto é que eles não foram ao extremo de criar uma zona de exclusão aérea, uma zona de exclusão marítima. Eles não foram a situações que lhes seriam certamente muito delicadas e muito complicadas. Então, o poder da Rússia é infinitamente superior da Líbia, do Iraque, da antiga Iugoslávia, do Afeganistão, do Sudão, ou quem quer que seja. Mas os poderes que atuam de maneira subreptícia, de maneira a influenciar em algumas gestões nas relações dos grandes setores oligopolistas, eles estão aí e permanecem. Eu conversava esses dias com uma autoridade estrangeira que me dizia o seguinte: a concentração do poder oligopolista é tal que muitos estados nacionais não têm a menor condição de se opor a demandas de grupos oligopolistas. Estados nacionais. Estados nacionais. Um abraço, Eduardo. Estados nacionais. Eu não estou falando que é uma empresa transformadora de embalagem, numa relação com uma petroquímica, estou falando de Estado nacional. Conversava com uma autoridade importante de um país estrangeiro, naturalmente não vou revelar hipótese alguma, e essa autoridade me dizia, tem determinados pedidos de setores oligopolistas que não podem ser negados por determinadas estruturas estatais. Porque estados nacionais têm menos poder, muitas vezes, que determinadas estruturas oligopolistas. Isso aí não adianta tapar o sol com a peneira, gente. Ou vamos fazer um trabalho profundo de análise geopolítica e análise geoeconômica, ou vamos ficar aqui fazendo torcida. Dizer, não, realmente, agora os Estados Unidos e a Inglaterra acabaram, a China e a Rússia estão mandando no mundo. Não é assim, cara. Não é assim. Não é assim. A Rússia se fortaleceu muito com Vladimir Putin, a Rússia criou toda uma estrutura robusta a partir da valorização das commodities, do gás, do petróleo, de alguns minérios, dos cereais que produzem em grande escala, mas também chegar e dizer que as coisas mudaram de uma hora para outra e que acabou o poder de Washington em Londres e que não é mais em Londres aonde você faz todas as operações de transporte marítimo do mundo, as operações de seguro e resseguro, o sistema financeiro, as bolsas, os fluxos de capitais, aí é tapar o sol com a peneira. Aí, então, gente, nós vamos passar desinformação para vocês aqui para fazer auê, torcida e vibração. Eu não vou fazer isso.
Eu sei que cada um acredita numa coisa, tá? Mas eu tenho que fazer de acordo com, primeiro com o que eu acredito, depois com a informação real e concreta que a gente tem, até pela experiência de vida.